Porque tu quer tirar essa juventude da igreja? Sim. Quero. Porque não é lá que eles têm que estar. Seja bem-vindo ao Verdadeira Liberdade, eu me chamo Luiz Gomes e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai comentar um pouquinho sobre um podcast que rolou aí há pouco tempo, que tá aí na internet, tá aí no YouTube. Tem algumas pessoas falando sobre, vou citar o nome da pessoa que falou, é um youtuber aí grande, um influenciador grande. Foi nesse podcast, que também não vou falar o nome, até porque o intuito desse vídeo aqui não é ter nenhuma afronta pessoal a ninguém de forma nenhuma, mas sim a comentar sobre o evangelho, sobre as coisas que essa pessoa falou nesse vídeo, sobre como o cristão tem que se atentar muito nos dias de hoje, sobre como nós estamos muitas vezes num marasmo espiritual e faz com que o mundo esteja aí, sabe, crescendo, jogando crenças e mais crença na cabeça dos jovens e nós muitas vezes não estamos fazendo nada em relação a isso tudo. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês trechinhos desse podcast que esse rapaz fez, daquilo que ele falou nesse podcast, e a gente vai estar analisando um pouquinho mais. Então se liga só, eu vou estar usando aqui o celular, até porque eu não vou colocar a imagem na tela para vocês verem, para não dar nenhum problema com o YouTube. Eu vou estar mostrando aqui no celular, vou estar dando play e vocês vão estar vendo aí, principalmente vendo, claro, pelo celular aqui, uma telinha um pouquinho menor, e vocês principalmente prestem atenção no áudio, naquilo que essa pessoa está falando, para que a gente possa comentar um pouquinho sobre. Lembrando, não vou colocar, porque senão o YouTube vai trazer problema pra gente e não é o nosso intuito. Nosso intuito é abençoar a vida das pessoas, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas possível, então por isso nós não vamos colocar na tela. Então se liga só, eu vou dar play e a gente vai falar um pouquinho sobre esse comentário, sobre esse podcast aqui, entendeu? Então se liga só, ó. A gente cresce sendo violentado na igreja, aniquilado. Tudo que tu é, todas as subjetividades que tu é, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E aquele discurso nada mais é do que niilismo, né? A aniquilação da própria vida. Sabe? Quando tu acredita numa coisa que é: nesse mundo tereis dores, vamos regar com lágrimas e vamos pagar o preço, porque um dia seremos felizes na glória. Não, amor. Já deu pra ver aqui um pouquinho, né, o teor do podcast, né? Cara, no primeiro momento, esse rapaz que tá falando aqui, ele é um cara que tem muitos seguidores. Também não procurei me entrar muito na vida da pessoa, mas só mesmo naquilo que ele tava falando nesse momento. Eu sei mais ou menos que esse rapaz, ele já tem um histórico de ficar falando do cristianismo, falando contra o cristianismo. Foi uma pessoa que foi do cristianismo até os 14 anos e ele trabalha aí pelas redes sociais justamente pra falar contra o cristianismo, falar contra as coisas assim, não só exatamente contra o cristianismo, mas é um ponto forte que ele tem. Ele já começa falando, né, que dentro da igreja as pessoas são violentadas, não pode isso, não pode isso, não pode isso, e cara, graças a Deus que não pode. Você já pensou se pudesse tudo o tempo inteiro? A Bíblia já fala o que acontece quando a gente faz tudo o que a gente quer o tempo inteiro. O final nós já sabemos. E cara, sabe, primeira parte, graças a Deus que a gente não pode fazer tudo. Graças a Deus porque a gente entende que a nossa natureza humana ela é extremamente voltada para o pecado. É extremamente destrutiva. Uma coisa que eu acho que é legal pontuar aqui é que as pessoas pensam que o pecado ele é algo ruim, que dói na carne. Não, no começo ele não dói não, muito pelo contrário, o pecado no começo é algo muito bom, muito agradável, ele é muito bom, ele vai dar o resultado lá na frente, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Nós temos que entender uma coisa, o pecado ele é algo agradável à nossa carne, à nossa vontade, ele é algo que faz a gente querer mais e mais, cada vez mais daquilo, é um vício, aquilo vira um vício na nossa vida, e graças a Deus que a igreja nos ensina o quê? A não fazer, a ser podado, graças a Deus, porque você já pensou se você fizesse tudo que você tem vontade de fazer, onde você estaria, o que estaria acontecendo com você. E cara, a gente vê que esse camarada, ele fala, né, justamente sobre que ele cresceu na igreja, ele foi ensinado a ser podado. Só que ele fala que tudo isso é contra a vida, contra a própria vida. Cara, pensa bem nisso. Qual é o sentido da vida que nós temos vivido ultimamente? Qual é o sentido da verdadeira vida? Não existe vida sem Jesus. Sem Jesus não tem vida. Uma vida no pecado, uma vida onde eu faço tudo o que eu quero, uma vida onde eu me entrego todos os meus desejos, jamais pode ser considerado uma vida de verdade. Se liga só nessa parte que ele fala aqui, olha só, vou colocar pra vocês verem de novo. Do que niilismo, né? A aniquilação da própria vida. Sabe? Quando tu acredita numa coisa que é: nesse mundo tereis dores, vamos regar com lágrimas e vamos pagar o preço, porque um dia seremos felizes na glória. Não, amor. Me interessa essa vida aqui.
sacou? Eu não quero um discurso que me esvazie da... Olha, vamos parar por aqui, vou continuar colocando depois pra vocês verem, mas tu vê que ele fala aqui nesse ponto, né, que ele não quer um discurso onde você fala que você vai colher, você vai plantar chorando, você vai colher lá na frente. Ele fala que ele não quer esse discurso, ele quer viver intensidade, intensamente. Cara, primeiro ponto que temos que falar nessa questão, nesse trechinho aqui, isso é uma regra. Não é simplesmente da Bíblia, é a regra da vida, de qualquer coisa. Não tem como você colher nada de bom se você não regar com esforço. Cara, a gente vê como é que o pensamento das pessoas é completamente deturpado em relação ao cristianismo. As pessoas acham muitas vezes que o cristianismo está te ensinando uma coisa nossa, uma coisa revolucionária que, cara... É a vida, é só observar. É claro que é revolucionário o cristianismo, o evangelho de Jesus é revolucionário. Aí, é só você ver. Tem como você colher nada de bom se você não plantar coisas boas, se você não regar com lágrimas, com esforço. A pessoa falou, esse rapaz falou que ele não quer plantar nada disso, ele quer viver o agora, viver a intensidade. Eu vou continuar colocando pra vocês continuarem entendendo onde isso tudo vai chegar. Se liga só, ó. Eu não quero um discurso que me esvazie da vida, sacou? Menos eu, que eu diminua pra que tu cresça. Exato. Deus maravilhoso, amo, vive em mim, Não. Universo, que nome você quiser dar. Jesus Respeito não. muito, mas não, esse discurso de aniquilação da vida, não, eu quero vontade de potência. Olha só o Eu quero absurdo. Paulo Duro, Freud, eu quero mais vida onde couber e mais vida. Eu tô vivo, já tenho só... Uma coisa que eu quero pontuar aqui, né, que ele fala que ele respeita muito, Deus vive nele, habita nele, respeita muito. Como que a gente pode falar que uma pessoa respeita a Deus com esse tipo de discurso? Não tem como. É impossível uma pessoa temer a Deus e ter esse tipo de discurso. O que nós podemos falar é que ele é crente, ele acredita em Deus. E a palavra fala em Tiago que até mesmo o diabo ele é crente. Porque acreditar em Deus, crer em Deus... não muda nada, o que muda é você viver aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus fala conosco através da palavra dele, que está justamente sendo atacada por esse rapaz que foi do cristianismo durante um certo tempo da vida dele, né? E a gente vê que é uma pessoa que, não só ele, mas o ambiente que a gente vive, a gente vê que as pessoas, elas querem viver para elas. Tu vê que ele fala, né? Eu não quero mais de ti e menos de mim, eu quero mais de mim, mais de vontade. Como ele mesmo usa o termo, eu quero mais potência, eu quero mais as coisas da vida, as coisas da carne. Cara, é uma coisa impressionante que a gente vê que realmente o ser humano ele quer isso. E beleza, o ser humano quer isso. A questão toda é, um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso vai terminar e onde nós vamos chegar com todas essas nossas vontades? Sim, cara, queremos mais de Jesus, queremos que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça cada vez mais, né? Aqui ele está se referindo àquela canção, né? Aquele louvor que algumas pessoas já conhecem, muito cantado pelas igrejas, né? Fala que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. Só que o mundo, o homem carnal... A palavra já fala, né, que o homem carnal não discerne nada, mas é discernido por todos. Ele justamente não quer mais do espírito, ele quer mais da carne, mais da vontade dele, mais daquilo que a carne pode dar pra ele, que é o prazer momentâneo do pecado. E claro que eu cito também, né, que é uma extrema imaturidade, né, porque até mesmo pessoas que não são cristãs, elas não têm essa mente de ficar presa à carnalidade dessa maneira. É uma pessoa que escolheu viver sem valores nenhum, totalmente entregue à vontade dela. Não é só porque a pessoa não é cristã que ela vai viver assim, mas é um pouco de imaturidade também. Mas olha só, vamos seguindo que tem uma parte principal que eu quero comentar mais pra frente com vocês. Por isso que eu sou assim, ai, Gabi, ai, saudade de tudo. Eu vivo no limite. Entendeu? Eu queria que a vida fosse um rolê sem fim, a vida inteira tentando compensar. Para até por aqui dar uma pausa aqui que ele fala, né, que ele queria que a vida fosse um rolê sem fim. E cara, uma coisa nós temos que concordar. Eu também quero que a vida seja um rolê sem fim e vai ser. Pasme você, se você não sabe, eu acredito que você saiba, a vida vai ser um rolê sem fim, porque a vida que nós vivemos aqui nessa terra, ela é apenas a pontinha do iceberg, é para isso que nós vivemos para Jesus, para que nós possamos viver um dia com Ele, com o nosso Deus que nos criou, com Deus que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim. Que a vida, ela não é só aquilo que nós vivemos aqui nesse mundo, a terra é passageira, tudo isso vai terminar, nós vamos viver lá na glória, um rolê sem fim, eternamente com Jesus, e é isso que eu quero para mim. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que conhece Jesus, é isso que você também quer para você. E é por isso que a gente quer que a vida seja um rolê sem fim, mas do lado de Jesus, não do lado do pecado. A Bíblia já fala uma coisa sobre isso. A Bíblia fala que aquele que quer ganhar a vida,
vai perder, mas aquele que perder a vida vai achar. Ou seja, aquele que se entregar para viver, não pelo pecado, mas para Jesus, vai achar a vida eterna, e vai ter sim um rolê sem fim lá na glória. Mas vamos continuar falando aqui, que vai chegar no ponto principal, que é o ponto até que provavelmente vai estar no título desse vídeo aqui, que você vai entender um pouquinho sobre aquilo que esse mundo tem preparado e como a igreja tem falhado em se posicionar, principalmente com os jovens. Se liga só. De livre-arbítrio, mas até que ponto, se tu é induzido desde criança na formação do teu caráter, tu cresce aprendendo que ser quem tu é uma abominação? Entende? Isso é muito grave. Isso deveria ser crime, porque é homofobia. Entende? Daqui a pouco vai ser crime pregar também Jesus. Estou falando pra tirar esse povo lá de dentro, porque eu não quero que tu sente num lugar pra ouvir que tu é um erro. Entende? Nossa, eu acho... é muito forte. É muito forte, amiga. É muito forte. Eu acho que foi esse o meu start de entender. Eu recebia muito comentário dos crentes dizendo: isso aí é muito subversivo, esse conteúdo que tu tá fazendo, porque tu quer tirar essa juventude da igreja. Sim. Quero. Porque não é lá que eles têm que estar. Sacou? Ouvindo que a gente tá condenado. Que eles estejam lá. Vocês ouviram essa parte, né? Que ele falou que as pessoas perguntam pra ele: você quer tirar os jovens então da igreja? Ele fala: sim, eu quero tirar. Esse é o ponto principal desse vídeo. Cara, e uma reflexão que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte: as pessoas estão aí sendo mensageiras do pecado, mensageiras lá de baixo, e elas estão aí falando abertamente que elas querem sim tirar os jovens de dentro da igreja, e quem fala isso é um jovem que já foi de dentro da igreja. Onde está o nosso posicionamento como cristãos? Onde está o nosso posicionamento como igreja de Cristo em relação a tudo isso que nós temos vivido? Hoje em dia nós estamos vivendo um momento em que as pessoas elas estão com medo de pregar Jesus, pregar a verdade. No momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, aconteceu há pouco tempo aí uma grande treta aí com a Bruna Carla, que ela se posicionou contra o mesmo assunto que está sendo tratado nesse vídeo aqui, e está sendo cancelada aí pela internet, está sendo aí atacada por muitos. Eu até falei há pouco tempo atrás sobre essa questão de ser atacado pelo mundo, ser cancelado pelo mundo, e eu falei que justamente o mundo tem que nos cancelar para que a gente não seja cancelado lá em cima na glória, quando chegar o grande dia diante do julgamento de Deus. Eu vou até deixar aqui passando aqui na tela a capa desse vídeo para que você depois dê uma procurada aí, vou deixar aqui também na descrição para você assistir depois, mas não sai daí ainda não, continua aí que a gente vai continuar comentando sobre esse assunto. Aquilo que ele está falando aqui é justamente o resumo que o mundo tem preparado para os jovens da igreja. Eles querem sim tirar os jovens de dentro da igreja. E, cara, a gente pode olhar, primeiramente, o mundo tem entrado já dentro da igreja. As pessoas têm olhado dentro da igreja, as igrejas estão parecendo o mundo. E eu não estou falando simplesmente de cor, de luz, de fumaça, não é disso que eu estou falando simplesmente não, estou falando do pecado. As pessoas já entram dentro da igreja e já veem o pecado. A mesma coisa que elas veem lá fora, elas estão vendo dentro da igreja. Então, para que os jovens vão ficar dentro da igreja se é tudo a mesma coisa? Já não tem o poder de Jesus, tantos lugares que as pessoas entram e não tem mais o poder de Deus, não sente nada, tem apenas o pecado, tem apenas o ego, a soberba, o orgulho, como esse rapaz está falando nesse vídeo aqui, né, nesse trechinho que eu tô mostrando para vocês aqui desse podcast. O mundo tem preparado, tem lutado contra os jovens na igreja, tem lutado contra as pessoas na igreja, e nós, o que nós como cristãos temos feito em relação a tudo isso? A partir de hoje, se posicione onde você estiver, no seu trabalho, na internet, onde você tiver vontade, se posicione, fale realmente contra a vontade do homem, a vontade da carne, aquilo que o homem tem feito contra a Bíblia, contra a vontade de Deus, porque as pessoas não estão brincando de lutar contra o cristianismo, mas nós cristãos estamos brincando de lutar contra os principados e potestades, porque a nossa luta não é contra esse rapaz que está aqui nesse podcast, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, como a palavra fala através de apóstolo Paulo. Então, não brinque de ser cristão, porque não estão brincando de ser do outro lado. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário se você quiser, se você concordar comigo, se você discordar também, você pode fazer com muito respeito, mas não sai daí sem se inscrever, beleza? A gente já tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar passando aqui embaixo uma playlist, um outro vídeo para você assistir, tem também na descrição um vídeo que eu citei mais pra dentro do vídeo, e até a próxima.